Eu, na altura, disse que não sabia se aquilo seria um bom negócio para a HPP na altura, mas que tinha a sensação que não seria um mau negócio para o Estado. Em 92, o governo britânico cria aquilo a que chamou as PFIs, a Private Finance, e criou, entre outras medidas, primeiro, para contornar e subverter os números da dívida pública num orçamento que ele já não controlava, o governo conservador. E, portanto, pretendeu mistificar, mascarar esse orçamento ou essa dívida pública com a criação aqui de malabarismos contabilísticos e orçamentais para que estas verbas fugissem à inserção no Orçamento de Estado. Foi esta a mistificação que foi avançada e que, no fundo, o que é que possibilitava? Sempre com os dinheiros públicos, garantir a prazo grandes negócios a consórcios privados. Existem implicações para os doentes, de facto existem, porque há cortes de serviços quando o orçamento não chega. O que é que tem acontecido na Grã-Bretanha? Há alas inteiras de hospitais que são pura e simplesmente encerradas. Então, mas há grandes consórcios privados em Portugal que se candidatem a este tipo de modelos para irem à falência e perderem dinheiro? Ou será só numa fase inicial? Há entidades que há muito têm pensada a desarticulação e a destruição do SNS. Há umas que é por via direta e há outras que vão aproveitar, no fundo, a entrega a negócios especulativos de grupos económicos para ajudar a escaqueirar mais depressa o próprio Serviço Nacional de Saúde. Temos um Serviço Nacional de Saúde que é o único serviço público que nos coloca no topo dos lugares mundiais. Nem sequer existe o argumento de que, sendo público, é mal gerido e não dá resultado. Nós estamos num caso de um serviço público que, com baixo custo, e é importante que se diga isto, com baixo custo, consegue indicadores de desempenho que nos colocam no topo. Nós, ao contrário do Reino Unido, temos assumido que entregamos a construção e também a gestão clínica, apesar de mesmo diferentes primeiros-ministros terem tido diferentes frases sobre o assunto. As notícias que saem é de que a dívida do SNS duplicou nos últimos 3 anos em que já tínhamos também PPPs, que só as PPPs na área da saúde no primeiro semestre subiram as despesas 71%, o que equivale a mais de 74, quase 75 milhões de euros. Há um ano a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde fez um relatório em que considera que não está aprovado que haja menos encargos para o setor público com a questão das PPPs, e a minha questão é, e haver menos encargos para o setor público é por si só uma qualidade de um sistema, ou será que na área da saúde, não estamos a falar de meras autoestradas, não temos que associar sempre a análise económica e financeira à análise da qualidade dos serviços prestados? Quando se quer falar de Portugal como exemplo, um mau exemplo, fala-se em despesas na saúde superiores a 10% do PIB, mas depois quando vemos ver per capita, convém não fazer as contas, porque aí já percebemos que a despesa per capita já é pequena e, portanto, o problema é que temos sempre a olhar, e quando ouvimos falar as pessoas com bons dons de oratória, é muito fácil acreditar nelas e deixar-nos levar por discursos bonitos, onde vem sempre a frase do claro que nós estamos a pôr em causa o SNS. As PPPs permitem a desorçamentação dos custos da construção dos novos hospitais. Isto significa que o mesmo governo que pode vir a inaugurar um novo hospital para as populações não arca com os custos da construção dessa PPP no imediato. Portanto, remete para o futuro e para espaços de décadas os gastos que o Estado e os encargos económicos que o Estado tem com esta construção, podendo inaugurar já hoje esses novos hospitais. O que é que sobra ao consórcio privado? O que é que sobra à parte do Estado? Entre estes dois polos, estabelece partilha dos riscos dos riscos financeiros, económicos e outros, que pode advir de uma parceria público-privada, que pode advir de um hospital como este. Se nós olharmos para a matriz de risco, uma das coisas que nós sabemos e que ela apresenta é que quem é que partilha esse risco, e uma coisa nós podemos ter a certeza porque está aqui. O risco nunca é assumido inteiramente pelo privado. O risco ou é assumido pelo público ou é partilhado. Partilhado em diferentes graus de partilha, muitas vezes um assume uma porcentagem maior do que outro.
Nos riscos que estão estabelecidos, por exemplo, para o Hospital de Cascais, existem vários riscos, riscos de gestão de contratos, riscos de procura, etc. Mas há aqui eles são classificados em níveis de probabilidade do risco ocorrer baixa, média ou alta, e curiosamente o próprio site da ACSS destaca a vermelho naquela matriz os 2 únicos riscos que são de probabilidade de ocorrência elevada. E esses 2 riscos, curiosamente, são os riscos financeiros. Esses 2 riscos são assumidos pelo público. São assumidos pelo consórcio público, não são assumidos pelo consórcio privado. Existe aqui este jogo de que o Estado vai ficar com aquilo que é o risco financeiro, o risco de inflação, os riscos económicos. E o que é que isto dá ao consórcio privado? Dá, obviamente, uma renda blindada. Isto é uma renda blindada. O consórcio privado recebe, no prazo de 10 anos ou de 30 anos, uma renda que é praticamente fixa, cujos riscos são de baixa ocorrência. Para o Estado, fica o risco financeiro, o risco da inflação, fica o risco da revisão dos preços. E, portanto, ficam os riscos elevados. Portanto, ao Estado, não só o Estado terá que pagar a dita renda a baixo risco ao consórcio privado, como o próprio Estado assume o risco, os riscos que são elevados são os riscos financeiros. O que é que a gente tem visto acontecer depois da assinatura destes contratos? A renegociação, segundo o Tribunal de Contas, a renegociação do contrato ao Hospital de Cascais ficou ao Estado em mais de 21 milhões de euros, por exemplo. Depois, tem acontecido chumbos do Tribunal de Contas. O primeiro concurso público para o Hospital de Loures foi chumbado. E depois foi outra vez lançado e ganhou o Grupo de Saúde. Depois, o que é que também tem acontecido? Reequilíbrio financeiro, que é uma medida em que, quando o consórcio privado e a gestão clínica se depara com uma situação em que tem que ou oferecer mais cuidados à população ou comprar material que não estava no início dos cadernos de encargos, exige este reequilíbrio financeiro. E este reequilíbrio financeiro significa que o Estado vai pagar mais em termos da renda que já pagava àquele consórcio privado. O grande chapéu com o contrato é que está blindado. Só se pode mexer com a autorização do Tribunal de Contas. Portanto, o que é mutável, ano a ano, é o contrato de produção. Esse preço público comparável, tanto pode, a meu ver, estar mal construído, e eu já disse isto em vários sítios, o que também não me admira nada, porque os hospitais não têm uma contabilidade analítica que consiga, por si só, construir preços unitários, preços de linha de produção suficientemente fiáveis. E logo aí é logo uma das grandes fragilidades destes parcerias público-privadas, é que a própria construção do preço tem muito que se lhe diga. Tanto pode ir a favor do público, como pode ir a favor do privado. E, por exemplo, na Austrália, por acaso foi a favor do público, porque os hospitais faliram todos. O modelo australiano que era igualzinho ao nosso. O do Estado de Vitória, os hospitais foram entregues ao Estado, porque não aguentavam, estava mal calculado. Uma das questões, por exemplo, que eu sempre tive de grandes dúvidas em relação às parcerias público-privado era a questão da qualidade, que já foi equivocada. É um risco terrível, evidentemente. Há aqui uma grande bolsa de gastos que se faz entre 2011 e 2023. E estes são os anos em que nós vamos pagar estas PPPs, em que o Estado vai gastar dinheiro para pagar estas PPPs todas. São provavelmente vão ser os anos mais difíceis da nossa vida em termos de economia do nosso país. Mas este gráfico não acaba só em 2041, portanto, que é a nossa dívida, é o tamanho da nossa dívida, é a extensão da nossa dívida. O aumento do IVA, lhe garanto que foi completamente assumido pela HPP Cascais. Foi assumido pela HPP Cascais, porque o aumento do IVA ocorreu este ano. Este contrato... Não, mas não está no contrato. Este contrato é isso. Agora, aqui não prevê o IVA. Aqui está especificado que o aumento dos preços ao longo destes 30 anos, não, destes 10 anos, porque os contratos de gestão clínica são de 10 anos, que o aumento dos preços relativos à prestação dos cuidados, esse risco será assumido pelo Estado. A dívida que o Estado tem, de ano por ano, desde 2009 até hoje, com as parcerias público-privadas, não tem aumentado. Vão aumentar-se 30% a 40%. É isso que os privados apostam, que haja renegociação dos contratos. Exatamente, mas é exatamente isso que a gente está a tentar dizer. Isso acredito. É a renegociação do contrato que torna mais caro do que se fosse construído pelo Estado. As parcerias, é bom não esquecermos isso. Não posso aceitar que haja hospitais que, em parceria público ou privado, não cumpram o serviço público. Isso não posso aceitar. Que mais tarde ou mais cedo vai dar problemas. Não tenham dúvidas, só agora é que começou. Porque isto vai dar problemas. Um grupo privado, obviamente, não quer saber da prevenção para nada.
convencido, sem ter os números, que nunca os vi, que o Grupo Mel perdeu muito dinheiro também em Braga. Mas como é que o Grupo Mel perdeu Não, dinheiro? vá ver os relatórios das contas. Suponho eu estou a fazer esta afirmação sem nunca ter olhado para os números. Porquê é que o Hospital de Braga transfere doentes para o Porto? Bem, isso aí são mecanismos de desnatação que por acaso, É exatamente um Não, isso mecanismo são mecanismos de de não desnatação. gastar dinheiro Não, é com verdade. determinada prestação Não, mas de cuidados de saúde A Mel para que fez, esse dinheiro a no orçamento Mel da gestão Saúde diz, pública privada. a Mel Saúde dizem que fez isso e provavelmente fez. Não, foi condenado por tribunal. Sim, claro. Mas em Cascais nunca aconteceu isso. Nunca houve fenómenos dessa natureza, de mandar para outro sítio doentes caros. Isto nunca aconteceu. Portanto, isto não está no contrato, nem podia acontecer. Isso é Mas não está no contrato no Hospital de Braga também. Mas isso é má prática de parceria. Quer dizer, um hospital que faça isso não está naturalmente a ser correto, não é? Nem para os doentes, nem para os doentes. Aconteceu no Amadora Sintra. Mas isso também me digo em que Braga. são questões que são... São as questões que interessam, ou seja, são as questões que determinam se uma gestão privada de um hospital público vai ter benefício com aquela concessão pública ou privada.